Hoje nós vamos, por meio de um exercício resolvido, conversar um pouco sobre o reconhecimento inicial de ativo imobilizado. Esse exercício eu construí com base nos materiais da minha ex-professora Suliane Hover, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, as referências estão aqui ao lado. Dados referentes à importação de uma máquina feita por uma companhia. Valor da importação, R$1.200.000. Tributos cobrados sobre a importação, R$210.000. Taxas alfandegárias relativas a essa importação, R$15.000. Frete e seguro do porto até a fábrica, R$12.000. Gasto com instalação, R$20.000. E pede-se qual valor deve ser contabilizado como custo de aquisição desse equipamento que foi adquirido. Então, foi adquirido um equipamento que foi comprado fora do país, então ele está sendo importado, e pede-se qual o valor que a gente deve reconhecer no ativo imobilizado referente a esse equipamento, sabendo-se que não houve gastos só com a compra do equipamento, mas também outros gastos que foram necessários para que esse equipamento viesse para a empresa e estivesse em condições de ser utilizado. Então, vamos dar uma olhada aqui em trechos do CPC 27, ou Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 27, que fala de ativo imobilizado. Eu trouxe especificamente os itens da norma brasileira 16 e 17. O que o item 16 fala? Ambos estão na seção que fala de elementos do custo do ativo imobilizado. O custo de um item do ativo imobilizado compreende seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. B. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local em condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. C. Estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e restauração do local, sítio, no qual ele está localizado. Tais custos representam uma obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades de produção de estoque durante esse período. Então, aqui, o item 16, ele fala o que faz parte, o que pode ser identificado como custo de um ativo imobilizado. Lembrando que, para que a gente possa reconhecer um ativo imobilizado no balanço patrimonial, assim como qualquer outro ativo, a gente precisa que o valor do ativo, o valor do custo ou o valor pelo qual a gente reconhece o ativo seja mensurado com confiabilidade e que seja provável que esse ativo gere benefícios econômicos para a entidade, o que a gente pode subentender aqui. A entidade não iria comprar uma máquina de 1.200.000 se ela não tivesse uma expectativa de que essa máquina gere benefícios econômicos, ou seja, produza e gere caixa, gere lucro, que depois vai virar caixa e que faça a entidade crescer e prosperar. Sabendo assim, que a gente precisa, então, que o imobilizado ele gere benefícios econômicos, né, tenha o potencial, seja provável gerar benefícios econômicos e que também seu valor possa ser confiavelmente estimado, como é o caso aqui também, a gente já tem os valores. Então, a gente pode aqui identificar o que é reconhecido como custo de um ativo. E qual que é a ideia aqui, gente? É similar, ela é análoga ao estoque. Quando a gente adquire estoque, o que a gente reconhece como estoque? O custo do estoque, então o valor que a gente vai pagar ou pagou para adquirir o estoque e também outros custos que foram necessários e essenciais para que o estoque estivesse em condições de estar na entidade e ser utilizado pela entidade. Não necessariamente ele já vai estar sendo utilizado, mas ele vai já estar em condições de ser utilizado.
A ideia aqui para imobilizado, ela é a mesma. Então, outros custos, além do custo de aquisição, que foram importantes e necessários para que o custo esteja em condições de ser utilizado, vai ser reconhecido como custo. Por quê? Porque se não fosse reconhecido como custo, a gente teria que reconhecê-los como despesa. Isso iria onerar bastante o resultado de um exercício só. Quando um imobilizado dessa magnitude, que é uma máquina, ela vai gerar benefícios econômicos por vários anos. Talvez 10, talvez 15 anos, talvez 20 anos para a entidade. E não para um ano só. Então, é razoável que a gente reconheça os custos envolvidos à sua aquisição como ativo. Por quê? Porque depois eles vão transitar pela DRE ao longo da vida útil estimada dessa máquina, ou seja, ao longo do tempo em que esta máquina gera benefícios econômicos para a entidade. Que tempo que é e como que vai ser esse trâmite, como é que ele vai transitar pela DRE ao longo desses anos, na forma de depreciação. Ou seja, ao invés da gente reconhecer essas taxas aqui, tudo como despesa, em uma DRE só, diminuindo significativamente o lucro, a gente vai reconhecer como custo do imobilizado e esses custos eles vão depois ser reconhecidos na DRE como depreciação, ou seja, a alocação do uso da utilidade esperada desta máquina. Vamos dar uma olhada agora no item 17. Exemplo de custos diretamente atribuíveis são custos de benefícios aos empregados, definidos na norma brasileira de contabilidade 33, benefícios a empregados, decorrentes diretamente da construção ou aquisição de um item do ativo imobilizado. O item 17, ele dá exemplos de rol exemplificativo, né? Pode haver outros casos que não estão previstos aqui, mas de custos que geralmente são incorridos na aquisição de um imobilizado e que são custos considerados diretamente atribuíveis, ou seja, são custos que foram necessários para o imobilizado estar em condição de ser utilizado, portanto, são custos elegíveis a serem reconhecidos como imobilizado. No caso do item A aqui, quando uma empresa, digamos que uma empresa está construindo um prédio para funcionar suas atividades administrativas, e ela alocou um conjunto de empregados dela que trabalham para ela em outras atividades, mas ela alocou esses funcionários, então tirou eles de suas atividades e alocou para a construção desse prédio. Durante o tempo que o prédio está sendo construído, os custos dos benefícios pagos a esses empregados, eles podem ser reconhecidos como imobilizado. Então, ao invés de reconhecer como despesa com o pessoal, a gente reconhece como imobilizado. Por quê? Porque os salários desses funcionários, eles são um custo que está sendo necessário para que o prédio exista e depois seja utilizado. Isso é válido durante o tempo que os funcionários estiverem trabalhando na construção e desde que os funcionários trabalhem na construção desse prédio. Então, se o funcionário faz um bico construindo prédio, mas trabalha em outro setor, aí já é um rateio difícil para a empresa fazer, a proporção que seria alocada ao imobilizado. Então, aqui quando o funcionário trabalha na construção do ativo imobilizado, os custos com esses empregados podem vir a ser reconhecidos como imobilizado. Custos de preparação do local, então se a empresa adquire um terreno para começar a construir um galpão, esse terreno ele pode precisar de uma terraplenagem, pode precisar de uma limpeza, de um cercamento. Custos de frete e manuseio. Frete é bem comum, né, principalmente para indústrias, para empresas que trabalham com compra e venda de mercadorias ou com produção, eles podem precisar adquirir matéria-prima ou material em outros lugares e esses fretes geralmente são bem significativos. Então, esses fretes, eles podem vir a ser reconhecidos sim como imobilizados, eles são elegíveis, eles são diretamente atribuíveis e necessários para que o imobilizado esteja em condições de ser utilizado
pela entidade. Instalação, montagem, testes. Então, se a entidade, por exemplo, adquire máquinas, essas máquinas precisam ser testadas, esses testes são elegíveis também a serem reconhecidos como imobilizado. E honorários profissionais gerais, desde que atribuíveis ao fato contábil que é compra do imobilizado. Então, um resumo aqui, também tirado de Hover, que a gente pode pensar de forma ilustrativa em o que precisa ser considerado ou não no reconhecimento do imobilizado. A gente pode partir do valor de aquisição, incluindo impostos não recuperáveis, por exemplo, um tributo, um imposto que a gente paga, por exemplo, imposto de importação, é um exemplo de imposto que não é recuperável, então a gente pode incluir. A gente não inclui valores de descontos, né, evidentemente, porque a gente não pagou por eles, e a gente não inclui despesas financeiras se a compra foi a prazo. Digamos que a gente comprou uma máquina que foi financiada, e esse financiamento, evidentemente, vai incluir juros, vai incluir o custo do dinheiro do tempo. Esses juros, esse custo do dinheiro no tempo, ele não faz parte do custo do imobilizado. Por quê? Porque esse é um custo relacionado ao fato de que eu não paguei o imobilizado à vista, ou seja, ele é um custo da minha dívida. Ele é um custo do fato de eu ter assumido uma dívida, um financiamento. Então, esses juros eu vou reconhecer como despesas financeiras, normalmente por competência, conforme instruem as nossas normas e instrumentos financeiros, mas não fazem parte do ativo imobilizado. Tem um caso particular que esses juros, essas despesas financeiras, podem ser, sim, ativo imobilizado, que é o caso de ativos qualificáveis. O que são ativos qualificáveis? São ativos em construção. Ativos em construção. Quando o ativo está sendo construído, as despesas financeiras elas podem ser reconhecidas como ativos durante o tempo da construção. Mas isso já é caso para um outro vídeo. O que mais é incluído, conforme a gente viu ali no CPC 27, fretes, comissões, desembaraço aduaneiro, custos de preparação no local, armazenagem, montagem, testes e outros que também não estão aqui elencados, ok? Então, dado esse resumo, vamos voltar para a atividade. A atividade diz que o valor pago na importação foi R$1.200.000, isso a gente não tem a menor dúvida que é o custo do imobilizado, né, o custo da máquina. Tributos cobrados sobre a importação. Eles são reconhecidos como custo do imobilizado desde que eles não sejam recuperáveis. Então, ICMS e IPI, a gente não pode reconhecer como imobilizado. Por quê? Porque a gente vai recuperar esse valor no futuro. Então, são tributos não recuperáveis. Vamos assumir aqui que eles não são recuperáveis. Taxas alfandegárias relativas à importação. É um custo relacionado ao fato de que essa máquina foi comprada e importada. Então, é uma taxa diretamente atribuível, um custo diretamente atribuível. Frete e seguro do porto até a fábrica, também diretamente atribuído ao fato de que eu comprei essa máquina. Gasto com instalação também é um custo atribuível. Ou seja, todos esses custos aqui, eles são custos que podem ser considerados atribuíveis à compra da máquina e, portanto, eles são elegíveis a ser reconhecidos como o custo da máquina. Então, que valor a gente reconhece esse ativo imobilizado? A gente reconhece imobilizado por R$1.200.000, que é o custo da máquina, mais todos esses custos diretamente atribuíveis. O valor que vai ser contabilizado relativo à compra da máquina vai ser R$1.457.000. Repare que se a gente não reconhecesse esses custos atribuíveis como imobilizado, o que ia acontecer? Primeiro vamos somá-los. Quais são os custos atribuíveis? São tributos mais a taxa, mais o frete e mais o gasto. Lembrando que tributos não recuperáveis. Se eu somar tudo,
eu tenho um total de 257 mil. Se eu não reconhecesse esses 257 mil como ativo imobilizado, eles seriam reconhecidos como despesa. Erroneamente, tá, gente? Eles estariam equivocadamente reconhecidos como despesa. E quais são as consequências? Deixa eu até anotar aqui. Equivocadamente. E quais são as consequências desse reconhecimento aqui? A DRE do período em que estes 257 mil foram reconhecidos, ela teria um lucro menor. Porém, essa máquina gerará benefícios econômicos por vários exercícios sociais. Então, quando eu somo esses 257 mil ao valor da importação, reconhecendo o imobilizado de 1.457.000, o que eu garanto? Eu garanto que esses 1.457.000 vão passar para a DRE, vão ser reconhecidos na DRE por competência na medida em que esse ativo for sendo utilizado e gerando benefícios econômicos futuros, o que pode ser vários anos. Então, ao invés de eu reconhecer 257 mil numa paulada, numa DRE só, eu vou somar, reconhecer como imobilizado e esse valor vai sendo reconhecido ao longo da vida útil do imobilizado como depreciação na DRE. E aí a gente apresenta um resultado econômico que é um resultado mais fidedigno ao fato de que essa máquina gera benefícios econômicos por muitos anos. Então, eu falei bastante aqui, só para a gente poder discutir essa questão dos custos. Eu acho que a gente falou aqui os fatos mais importantes. Então, refaçam esse exercício e qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigada e até a próxima.